Amigos do canal, olá, voltei ao Denício Lino e hoje com uma dica interessante que é sobre poda de pinha. Isso aqui não é uma área comercial, mas é uma filazinha plantada aqui ao lado da uva de vinho, mas que tem que se formar direito. Então a gente vai fazer aqui a primeira poda delas e vamos compartilhar aqui no canal. Isso aqui também serve para atemoia e outras anonáceas, né? Até outro dia um amigo no canal perguntou sobre o biribeiro, né? Biribi, e eu por acaso nunca trabalhei com essa cultura e é justamente também uma anonácea, né? Mas a gente usa basicamente o princípio de poda para a maioria das árvores de fazer a primeira poda a 60 centímetros de altura da copa. Esta plantinha está com 2 meses aqui no campo e por acaso já começa a mandar aqui os ramos laterais para a formação da copa. Então a gente vai dar uma aceleradazinha no processo, podar aqui, e depois a gente vem para escolher 3 ramos aqui para formar a nossa copa. Está plantado aqui a 1,5 m de distância uma planta da outra. Seria mais ou menos como se fosse o plantio de ata num espaçamento adensado, alto adensamento, cultivo intensivo, né? Assim como se chama. E para a atemoia a gente tem feito e tem também feito no caso o mesmo tipo de poda e tem dado bons resultados, né? Então vamos mostrar agora a seguir as podas seguintes para terminar a formação da copa. Na verdade eu não sou lá grande especialista em anonáceas. Temos estas plantas só para quando os estagiários virem ter alguma coisa diferente para ensinar, para aprender. Por exemplo, aqui é a atemoia e uma planta que não foi feita as devidas podas, mas ela floriu alguma coisa aqui no período mais frio e já se tem até umas frutas aqui quase no ponto de colheita. Mas olhando aqui para o outro lado da planta, agora ela começa a esquentar, ela começa a mandar botões florais. Aqui tem mais umas frutas e frutas bem crescidas com bom apelo comercial. Olha aqui mais outra, mas então aqui mais botões, aqui mais frutinhas, mas afinal o vídeo a gente está falando de poda, então vamos continuar falando de poda. E aí o que fiz aqui foi plantar a atemoia e a pinha, a ata, todas juntas para que as abelhas fizessem a polinização, pegando o pólen da pinha e polinizando a atemoia. Esta aqui é uma planta de atemoia, ainda não foi feita a primeira poda. Então vamos fazer aqui mais ou menos 60 centímetros. Até vou fazer já aproveitando esses 2 brotos que já tem aqui. E aí eu espero. Tem gente que forma com 3 saídas, aqui está vindo outro. Tem gente que forma com 4 saídas, é muito opcional a quantidade de saídas de cada pessoa. Pronto, e aqui está uma planta de atemoia. Fazer como eu falei, que tanto a atemoia como a ata eu utilizo o mesmo critério. Agora, se eu vou fazer com 4 saídas ou com 3 saídas, aí, como eu falei, é do gosto de cada um, né? Esta daqui já está com 3 podas, ó. Aqui foi feita a primeira poda. Aqui foi feita a segunda poda e aqui foi feita a terceira poda. E logo aqui na terceira poda, ó, já está vindo botões florais. É uma planta que poderá estar assim.
E esta planta aqui do lado está uma planta já bem formada, que já produziu na safra passada. E também vou falar um pouquinho sobre a poda em planta adulta. Este daqui é pinha, ou ata. Então o que é que acontece? Muito comprido os ramos. Foi feita uma poda, foi feita duas, foi feita a terceira poda. Então agora é um período de floração. Isso aqui deveria ter sido feita antes, mas eu terminei deixando aqui para fazer esse vídeo, né? Então está aqui mais ou menos uma quarta poda, podando aqui mais ou menos 30 centímetros o ramo. E apesar de ela já estar iniciando a emissão de botões, já tem alguns botões ali, mas não vai atrapalhar. Neste caso aqui não vai atrapalhar. Ela vai continuar. Ó, se olha a planta, ó, desse lado, já dá um formato de uma taça. Então aqui mais um pouco. Aqui fizemos a quarta poda. Esta aqui é uma planta também de pinha, ou ata, ou fruta pinha, e que está precisando de uma abertura de copa. Retirar estes ramos aqui internos, porque quando você não faz uma boa aeração, uma boa abertura de copa, a cochonilha perturba bastante. É uma planta que já está formada e por acaso as saídas bem embaixo e um pouco melhor formação do que essa que abriu. Não nasceram ramos embaixo e teve que se deixar ramos mais acima. Então, falando aqui, a falar da questão de plantas já adultas, como esta aqui, ó, já tem aqui bem uns 4 metros de altura. Aquela planta que mostrei no começo do vídeo estava 1,5 m entre plantas. Estas aqui estão a 3 metros, mas é só aqui, ó, do lado de uma área de manga. Isso aqui não é água sobrando no dreno, é o lençol freático, que é raso, é uma área meio pantanosa, então essa água aqui fica o ano todo. E então uma planta de pinha adulta, ó, como esta daqui, ela está precisando, na verdade essa poda tem que se fazer um pouquinho mais na entrada da primavera, onde as estações, o frio é um pouquinho mais intenso, como aqui, que ainda vai aos 17 graus, né? E a planta termina dando uma parada. Então esta planta está formada, mas já com bastante botões florais. Como eu falei, a hora de fazer é um pouquinho antes, né? Só que não foi feito, né? Porque também, como eu disse, a gente não é trabalhando com pinha. Essas plantas aqui estão só mais para questão didática do que mesmo pensando em produção. Aí neste caso aqui, ó, a gente, para evitar que aí fique aqueles ramos muito longos, ó, o ramo se distanciando da base, ó, da planta, aí começa a se sobrepor sobre estes aqui. Então dá uma cortada neles. Este aqui, ó, tá por dentro, também vou tirar, ó. Aqui também, ó, um monte de ramos aqui por dentro. Dá uma limpada. Essa abertura de copa é muitíssimo importante se fazer para o controle, principalmente da cochonilha, que é uma praga que perturba bastante. Mas se a gente gosta de ata, por que a cochonilha não ia gostar também? E aqui essas saídas, ó, como é uma planta que está formada com 4 saídas, ó. 1, 2, 3, 4. Mas esta saída aqui e esta aqui estão saindo, ganhando mais vigor e em detrimento das outras. Então, neste caso aqui, eu vou
baixar a planta aqui a uns 2,5 metros de altura, mais ou menos aqui assim, para que a planta fique, para que as outras saídas fiquem no mesmo nível. Então, se olhar aqui, ó, já fiz aqui um lado, agora vou fazendo aqui o outro lado. Isso aqui seria mais ou menos uma poda, preparando a planta aqui para a safra. Nesta zona aqui ela flora bem agora, começa no início, mandar botões no início de outubro e flora ali novembro, dezembro, e a gente vai fazer as colheitas março, abril, onde vai se ter bastante fruta-pinha. Então tá feita aqui a poda. Eu só preciso voltar aqueles dois lá a 2,5 metros de altura, e se vê, ó, na altura da vista a planta está muito bem, com bastante quantidade de flores. Então isso irá facilitar as colheitas. E para finalizar, encontrei uma aqui que, ó, já ficando madura. Então vou fazer aqui uma degustaçãozinha, deixar o meu agradecimento a todos. Até a próxima. Espero que tenha colaborado de alguma maneira com vocês. Como às vezes falo, seja um pomar doméstico ou seja um pomar comercial, a gente dá as dicas para ajudar a todos. Neste caso aqui é um pequeno pomarzinho doméstico, mas tá dada a dica. Grande abraço e até a próxima.